Boa noite. Olha, nunca pensei que ia ter coragem de contar isso para alguém. Sabe quando você passa por uma coisa tão estranha que fica até com medo que as pessoas achem que você pirou? Então, trabalho há mais de 20 anos como psiquiatra num CAPS, aqui em São Paulo. Já vi muita coisa diferente, mas nada se compara ao que aconteceu com uma paciente chamada Elisa. Era uma menina nova, devia ter uns 20 e poucos anos. Chegou lá trazida pela mãe, depois de ter umas crises de ansiedade muito fortes. No começo, parecia um caso como qualquer outro. Ela era meio quietinha, falava baixo, vivia com um caderno de desenho debaixo do braço. O que me chamou a atenção mesmo foi quando ela começou a fazer parte das atividades de arte-terapia que a gente oferece para os pacientes. Toda santa tarde, ela sentava num cantinho da sala e desenhava figuras humanas, mas todas sem rosto. Era um negócio meio esquisito. Um dia, depois de umas 2 semanas acompanhando ela, criei coragem e perguntei por que os desenhos não tinham rosto. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse numa calma que me deu até um arrepio: "Eles não precisam de rostos, porque já sabem quem são." Na hora fiquei meio sem reação, sabe? A equipe toda dizia que ela era tranquila, que era só muito criativa, mas tinha algo naquele jeito dela que me deixava inquieto, como se ela soubesse de alguma coisa que a gente não sabia, entende? Até aí, eu tentava me convencer que era coisa da minha cabeça. Afinal de contas, a gente não pode ficar criando teorias sobre os pacientes. Foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Numa segunda-feira, a dona da limpeza veio toda assustada me dizer que tinha achado uns desenhos jogados pelos corredores do CAPS. Quando fui ver, eram igualzinhos aos da Elisa. Aquelas figuras sem rosto. Mas o negócio é que ela não tinha saído do quarto dela naquele dia, tenho certeza absoluta, porque eu mesmo tinha dado as instruções para a equipe depois que ela teve uma crise de ansiedade na noite anterior. A primeira coisa que fiz foi correr para ver as câmeras de segurança, pensando que talvez ela tivesse saído escondido, mas não tinha nada, nem sombra de alguém colocando aqueles desenhos lá. Era como se eles tivessem aparecido do nada, sabe? E isso começou a se repetir quase todo dia. Naquela mesma semana, numa quinta-feira à tarde, aconteceu algo que me deixou ainda mais perturbado. Elisa me chamou para conversar e me entregou um desenho diferente. Dessa vez, a figura tinha um rosto e quando olhei direito, senti meu sangue gelar. Era igualzinho ao meu, nos mínimos detalhes. Até a pequena cicatriz que tenho perto da sobrancelha estava lá. Perguntei para ela por que tinha feito aquele desenho e ela só respondeu: "Eles me pediram para mostrar quem seria o próximo." Confesso que na hora fiquei sem chão. Já tinha atendido muitos pacientes com alucinações, mas tinha algo diferente ali, algo que não consigo explicar até hoje. Era como se ela estivesse vendo algo que a gente não conseguia ver. Naquela noite, por volta das 11 horas, eu estava terminando de preencher uns relatórios quando ouvi uns gritos vindos do quarto da Elisa. Não era um grito normal, sabe? Era um grito de pavor mesmo, daqueles que fazem seu coração disparar. Larguei tudo e saí correndo, junto com 2 enfermeiros do plantão noturno. Pelo corredor, a gente já ouvia ela gritando que os sem rosto tinham vindo buscar ela. Confesso que, depois daquele desenho com meu rosto, fiquei com um pé atrás de entrar no quarto, mas era minha obrigação, né? Quando abri a porta, a cena que vi nunca vou esquecer. Todas as paredes estavam cobertas de desenhos, mas não eram os desenhos dela. Eram diferentes. Pareciam ter sido feitos com algum tipo de carvão, e as figuras eram maiores, quase do tamanho de uma pessoa normal. No canto do quarto, a Elisa estava encolhida, abraçando os próprios joelhos e tremendo tanto que dava para ver de longe. Quando me aproximei, quase caí para trás.
Os braços e tornozelos dela estavam cheios de marcas roxas, como se alguém tivesse segurado ela com muita força. Mas não era só isso que me assustou. O que me deixou realmente apavorado foi que as marcas tinham um formato que eu nunca tinha visto antes. Não pareciam dedos humanos, eram mais como garras, sei lá. E o mais estranho, tinha um cheiro forte de terra molhada no quarto, mesmo todas as janelas estando fechadas e trancadas. Até hoje não sei explicar como aqueles desenhos foram parar na parede, nem como ela conseguiu aquelas marcas. Chamei a equipe médica de plantão na hora, claro. A gente precisou sedar a Elisa porque ela não parava de tremer e apontar para os cantos do quarto, dizendo que eles ainda estavam ali. E sabe o que é mais doido? Enquanto a gente estava cuidando dela, as luzes do quarto começaram a piscar que nem doidas. O pessoal da manutenção depois jurou de pés juntos que não tinha nada de errado com a fiação. Nessa hora, senti uma coisa gelada passar por trás de mim, como se alguém tivesse andando ali, mas quando virei, não tinha ninguém. Todo mundo que estava no quarto sentiu a mesma coisa, mas ninguém teve coragem de comentar na hora. Depois daquela noite, a Elisa nunca mais foi a mesma. Ela parou de desenhar completamente, não falava mais nada, ficava só olhando para o teto. O mais estranho é que toda vez que eu entrava no quarto dela, as marcas nos braços dela pareciam ficar mais roxas, como se estivessem frescas. Uma das enfermeiras mais antigas, Dona Maria, que sempre levava um terço pendurado no pescoço, começou a jogar água benta escondido no quarto. Ela dizia que tinha alguma coisa ruim ali, que não era normal, o jeito que os santos da parede viviam virados para o lado contrário toda manhã, mesmo ninguém entrando lá durante a noite. Por mais estranho que pareça, 3 dias depois, no meio da madrugada, aconteceu a coisa mais assustadora de todas. Eu estava fazendo minha ronda quando comecei a ouvir um barulho de choro vindo do quarto da Elisa. Não era um choro normal, parecia mais um lamento, misturado com uns sussurros que não dava para entender direito. Fui até lá pensando que ela podia estar tendo outra crise, mas quando abri a porta, o quarto estava gelado, tão gelado que dava para ver minha respiração. A Elisa estava sentada na cama, olhando fixo para a parede, e nas paredes, meu Deus, tinha aparecido um monte de desenhos novos, mas dessa vez eram todos com rostos, rostos que eu conhecia. Eram pacientes antigos do CAPS que já tinham falecido. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quando tentei me aproximar da Elisa, todas as luzes do CAPS apagaram de uma vez. No escuro, só dava para ver os olhos dela refletindo uma luz que não existia. De repente, ela começou a falar com uma voz que não era a dela, uma voz rouca que dizia: "Agora você entende por que eles não precisavam de rostos?" Na hora que consegui acender a lanterna do celular, a Elisa tinha desmaiado e todos aqueles desenhos tinham sumido das paredes, como se nunca tivessem existido. Mas o mais estranho é que quando ela acordou no dia seguinte, não lembrava de nada, e as marcas nos braços dela tinham sumido completamente. Depois de tudo isso que aconteceu, pedi transferência para outro CAPS. Não aguentava mais ficar naquele lugar, principalmente depois que começaram a aparecer mais desenhos sem rosto pelos corredores, mesmo depois que a Elisa recebeu alta. Mas sabe o que é pior? Às vezes, quando estou voltando para casa tarde da noite, tenho a sensação de que tem alguém me seguindo. Quando olho para trás, não vejo ninguém, mas sinto aquele mesmo cheiro de terra molhada que tinha no quarto dela. E volta e meia encontro desenhos sem rosto dentro da minha gaveta no trabalho novo, igualzinhos aos que ela fazia. Nem conto isso para ninguém porque sei que vão achar que eu pirei, mas tenho certeza do que estou vendo. Já ouvi falar que a Elisa está morando com a mãe dela numa cidade do interior de São Paulo e que ela voltou a desenhar, mas agora só faz paisagens e flores. Dizem que ela não lembra de nada do que aconteceu no CAPS, como se tivesse apagado da memória dela. Mas eu lembro de tudo, cada detalhe.
E toda vez que vejo um desenho na parede, mesmo que seja só um rabisco de criança, meu coração dispara. Tem noites que acordo assustado, achando que tem alguém parado no canto do meu quarto, me observando. Às vezes penso que devia ter perguntado mais coisas para ela, tentado entender melhor o que eram aquelas figuras sem rosto. Mas, sendo sincero, acho que tem coisas nessa vida que é melhor a gente não saber. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo comigo lá no posto de saúde onde trabalho. Já fiz todas as minhas orações, acendi vela, coloquei sal grosso nos cantos, mas nada resolve. Me benzi várias vezes antes de escrever aqui, porque só de lembrar já me dá um frio na espinha. Mas preciso contar para vocês, quem sabe alguém já passou por algo parecido e pode me ajudar. É tão assustador que tem noite que nem consigo dormir direcionto, fico lembrando das vozes, dos choros. Minha vizinha disse que eu devia procurar um centro espírita, mas tenho medo de mexer com isso e piorar tudo. Todo dia peço proteção antes de ir trabalhar, mas não tem jeito, continua acontecendo. Sou terapeuta no CAPS, aquele lugar que cuida de pessoas com problema na cabeça, sabe? Fica num predião antigo, bem no meio da cidade, onde passa tanto ônibus e carro que parece uma procissão o dia inteiro. Faz 3 meses que comecei a trabalhar lá, e desde o primeiro dia senti que tinha alguma coisa esquisita naquele corredor do fundo. É um lugar que nem a luz do sol chega direito, parece que está sempre de noite ali. No início eram só uns sussurros baixinhos, daqueles que você ouve, mas não entende o que está sendo dito. Pensei que era o barulho do trânsito misturado com o vento nas janelas velhas, mas depois... Nossa Senhora, depois foi ficando cada vez pior, principalmente quando a rua está mais cheia de carro, lá pelo fim da tarde. Vocês não imaginam o medo que eu senti quando comecei a entender o que aquelas vozes diziam. No começo, eram só gemidos baixos, mas foram ficando mais claros, como se fossem pessoas pedindo socorro. Tem uma hora do dia que é pior, sempre lá pelas 5 da tarde, quando o barulho dos carros está mais forte. É como se o som do trânsito fizesse as vozes ficarem mais altas também. E não são vozes calmas, não. São gritos desesperados pedindo ajuda, choros de cortar o coração. Teve um dia que estava sozinha, organizando umas pastas naquele corredor, e ouvi tão claro uma voz de mulher chorando e pedindo, por favor, me tira daqui, que saí correndo dali tremendo dos pés à cabeça. O mais assustador é que não sou só eu que escuto. Semana passada, uma das minhas pacientes, Dona Maria, estava esperando atendimento sentada naquele corredor. De repente, ela começou a chorar e me chamou desesperada, dizendo que estava ouvindo uma criança chamando pela mãe. Fiquei gelada, porque era exatamente o que eu também estava ouvindo naquela hora. Desde então, outros pacientes também já falaram que ouvem as mesmas coisas. Tem até funcionário antigo que se recusa a passar por ali sozinho. A moça da limpeza me contou que antes de eu começar a trabalhar lá, outras pessoas já tinham reclamado das vozes, mas ninguém nunca descobriu de onde elas vêm. No começo tentei achar uma explicação mais simples, sabe? Pensei que podia ser o vento nas frestas das janelas, ou até mesmo o eco do barulho da rua. Mas depois que a Dona Maria ouviu também, comecei a perguntar com jeito para os outros pacientes, e me deu um arrepio quando descobri que muitos deles escutam a mesma coisa que eu. Uma senhora me contou que ouve uma voz de homem pedindo água. Outro paciente disse que escuta alguém batendo na parede e implorando para sair. O mais estranho é que todo mundo descreve os sons do mesmo jeito, não tem como ser coincidência. Já perguntei para o pessoal mais antigo do CAPS se sabem de alguma coisa que aconteceu ali antes, mas eles só dizem que o prédio é velho e mudam de assunto na hora. Tem dias que é tão pesado que mal consigo me concentrar no trabalho. As vozes parecem que estão pedindo minha ajuda, mas como é que ajudo alguém que nem sei onde está?
Já tentei rezar quando começa, mas não adianta muito. É engraçado que nos dias de chuva, quando o trânsito fica mais devagar, quase não ouço nada. Mas é só o movimento voltar ao normal que tudo começa de novo. O pior é que agora os pacientes ficam agitados quando começam a ouvir os lamentos. Tem uns que choram junto, outros ficam nervosos e querem ir embora. Ainda não sei como lidar com isso, porque no fundo eu também fico assustada, mesmo depois de tanto tempo trabalhando lá. A semana passada aconteceu uma coisa que me deixou mais preocupada ainda. Uma paciente nova, que nunca tinha ido no CAPS antes, mal entrou no corredor e já começou a passar mal. Ela disse que estava sentindo um peso muito grande, como se tivesse muita gente em volta dela pedindo socorro. O mais estranho é que naquela hora o trânsito nem estava tão barulhento assim, mas ela ouvia tudo tão alto que precisou sair de lá correndo. Nossa supervisora até sugeriu mudar a sala de atendimento para outro lugar, mas o prédio é pequeno e não tem outro espaço. E também mudar de lugar não ia resolver, porque as vozes continuam lá todos os dias, principalmente quando o movimento na rua aumenta. Já tentei de tudo para entender o que está acontecendo. Fui na igreja, pedi conselho para um senhor que conhece de simpatia, até pesquisei a história do prédio. Uma funcionária antiga me contou que antes de ser CAPS, o lugar era uma casa de saúde particular, mas fechou faz tempo. Ela disse que trabalha lá há 15 anos e as vozes sempre existiram, só que antes eram mais fracas. Parece que foram ficando mais fortes com o tempo, junto com o aumento do trânsito na região. O que me deixa mais intrigada é que sempre são as mesmas vozes, os mesmos pedidos de socorro, como se estivessem presos num ciclo que não tem fim. Já perdi as contas de quantas vezes pensei em pedir as contas e sair daquele lugar. Mas sabe aquela coisa de você sentir que precisa ficar? É assim que me sinto. Os pacientes precisam de ajuda e agora mais do que nunca, porque eles também estão assustados com tudo isso. Outro dia, estava conversando com uma colega enfermeira e ela me contou uma coisa que me deixou arrepiada. Disse que tem um senhor, paciente antigo do CAPS, que toda vez que começa a ouvir as vozes, fica repetindo que eles querem ser lembrados. Ninguém sabe explicar direito o que ele quer dizer com isso, mas toda vez que ele fala assim, os lamentos ficam mais altos, mesmo se o trânsito estiver mais calmo. O mais difícil é que não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo. Faz parte do meu trabalho ajudar as pessoas que procuram o CAPS, mas como vou ajudar se eu mesma fico toda arrepiada quando preciso passar por aquele corredor? Tem dias que chego em casa tão cansada de tanto ouvir aqueles pedidos de socorro que mal consigo dormir. Minha mãe vive dizendo que eu devia procurar uma benzedeira, mas tenho medo de mexer com isso e acabar piorando a situação. Por enquanto, sigo trabalhando lá, tentando me acostumar com essa coisa toda. É estranho dizer isso, mas parece que as vozes já fazem parte da rotina do lugar, como se fossem mais alguns pacientes precisando de cuidado. Vocês já tiveram aquela sensação de que tem alguma coisa errada? Pois então, vou te contar uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Até hoje, quando lembro, meu corpo fica todo arrepiado. Trabalho fazendo comida num CAPS, aqui no subúrbio do Rio. É um lugar que cuida de gente que tá com problema na cabeça, sabe? Sempre fui uma pessoa muito alegre, gosto de cozinhar com amor, faço aquelas quentinhas caprichadas que todo mundo elogia. Mas depois que voltei das férias em janeiro, comecei a ver e ouvir umas coisas que me deixaram sem dormir por vários dias. Tenho até medo de contar, mas preciso tirar isso do meu peito. Quando voltei para o trabalho depois das férias, notei que tinha uma coisa muito esquisita no ar. Os pacientes estavam todos agitados, inquietos, não paravam quietos. No início achei que era só porque eu tinha ficado um tempo fora, mas aí a Dona Maria, uma senhora que está lá há anos, chegou perto de mim tremendo que nem vara verde.
Ela falou baixinho no meu ouvido que não conseguia mais dormir porque toda madrugada escutava uma mulher cantando pelos corredores. No começo, não acreditei muito, mas depois, outros pacientes vieram me contar a mesma coisa. Falavam que era sempre a mesma música triste, na mesma hora da madrugada. E olha que eles nem conversavam um com o outro sobre isso. Foi aí que comecei a ficar com medo de verdade. Com o passar dos dias, aquele medo só foi aumentando. Era esquisito, mas eu comecei a sentir uma coisa estranha quando ficava sozinha na cozinha. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Era assim. Eu preparava o almoço e, do nada, sentia um frio na espinha, como se tivesse alguém bem atrás de mim. Sempre que isso acontecia, eu ouvia uma melodia bem baixinha, quase um sussurro. No início, pensei que fosse o rádio da vizinha, mas depois percebi que não era não. O pior é que essa música começou a me seguir até em casa. Teve uma noite que acordei assustada e estava ouvindo a mesma cantoria, igualzinha a que os pacientes falavam. Não aguentava mais aquela situação. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Fui conversar com seu João, o porteiro que trabalha lá há mais de 20 anos. Ele é dessas pessoas que sabe tudo o que acontece no lugar, conhece cada canto daquele CAPS. Quando perguntei se ele sabia de alguma história antiga sobre uma mulher que cantava, ele ficou branco que nem papel. Começou a tremer e me contou sobre a Marta, uma paciente que ficou internada lá por muito tempo. Disse que ela vivia cantando pelos corredores, mas que tinha morrido fazia uns 5 anos, coitada. Segundo seu João, ela sofria muito com depressão e passava o dia todo cantando aquela música triste. A história que seu João me contou me deixou mais apavorada ainda. Na hora que cheguei em casa naquele dia, corri para debaixo do meu cobertor, igual criança com medo de fantasma. Fiquei pensando na Marta, na vida sofrida que ela teve, em como era triste ver ela andando sozinha pelos corredores. Sempre achei que conhecia todo mundo que passou por lá, mas dela eu não lembrava não. Também faz tanto tempo, mas o mais esquisito é que depois que fiquei sabendo dessa história, a cantoria começou a ficar mais forte. Era como se a Marta soubesse que eu tinha descoberto sobre ela. Teve uma noite que acordei com aquela música tão perto do meu ouvido que parecia que tinha alguém sentado na beira da minha cama. Não sabia mais o que fazer, já tinha até comprado um monte de vela benta e feito promessa para Nossa Senhora. Resolvi procurar a enfermeira Rita, que trabalhou muito tempo com a Marta. Quando encontrei com ela no café da manhã, ela me contou que a Marta adorava ficar na cozinha. Dizia que o cheiro de comida deixava ela mais feliz. Era por isso que eu sentia aquela presença forte lá. Rita falou que a música que ela cantava era uma que a mãe dela ensinou, dessas bem antigas de ninar criança. O mais estranho é que, enquanto Rita me contava isso, começamos a ouvir a melodia vindo lá do fundo da cozinha, bem baixinho. Rita ficou paralisada, com os olhos arregalados. Era a primeira vez que outra pessoa estava comigo quando isso acontecia. Depois daquele dia com a Rita, as coisas começaram a ficar mais intensas ainda. A cantoria não parava. Era dia e noite. Os pacientes já não queriam mais ficar sozinhos nos quartos. Todo mundo com medo. Eu mesma mal conseguia trabalhar direito. Minhas mãos tremiam quando eu tinha que entrar na cozinha cedinho, antes de todo mundo chegar. Tentei conversar com a diretora do CAPS, mas ela disse que era melhor eu não ficar espalhando essas histórias, que ia acabar assustando mais os pacientes. Mas como é que eu ia fingir que estava tudo bem? Todo mundo já estava percebendo que tinha alguma coisa muito errada acontecendo naquele lugar. Uma manhã, cheguei mais cedo para preparar o café, como sempre fazia. Estava sozinha na cozinha quando comecei a ouvir aquela música de novo, mais clara do que nunca. Mas dessa vez era diferente. Junto com a música, senti um cheiro forte de flor de jasmim, que a Rita tinha me contado que era o perfume que a Marta sempre usava. O ar ficou tão gelado que dava para ver minha respiração igual quando está muito frio.
Minhas pernas ficaram moles. Queria correr, mas não conseguia. Foi então que vi uma sombra passar devagar pela parede, como se alguém estivesse andando ali perto. Nunca senti tanto medo na minha vida. Era como se a Marta estivesse ali, do meu lado, querendo me dizer alguma coisa. Naquele momento, gelada de medo na cozinha, fiz a única coisa que me veio na cabeça. Comecei a rezar baixinho. Minha mãe sempre dizia que uma oração forte espanta qualquer coisa ruim. E foi aí que aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. A música foi ficando mais baixa, mais distante, até que parou de vez. O cheiro de jasmim também sumiu e o ar voltou ao normal. Desde aquele dia, nunca mais ouvi a cantoria, nem na cozinha e nem em casa. Os pacientes também pararam de reclamar. Voltou tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, quando estou sozinha na cozinha bem cedinho, lembro da Marta e de tudo que aconteceu. Não sei explicar o que foi aquilo tudo. Se era mesmo a alma dela ou se a gente estava imaginando coisas. Só sei que agora, toda vez que faço comida, coloco um pratinho separado e uma flor de jasmim na janela. Vai que ela ainda está por aí, só querendo um pouco de atenção e carinho, né? Olá, pessoal. Preciso muito contar uma coisa que aconteceu comigo faz pouco tempo, quando comecei a trabalhar como enfermeiro no CAPS aqui da cidade. Sabe quando a gente escuta uma história de terror e pensa, isso é bobagem, o pessoal inventa demais? Então, era exatamente assim que eu pensava. Sempre fui aquela pessoa que não acreditava nessas coisas de espírito, alma penada, essas coisas que o povo conta. Até porque estudei bastante para ser enfermeiro e aprendi que tudo tem uma explicação. Mas depois do que aconteceu comigo naquele lugar, não duvido mais de nada. Tudo começou no meu primeiro mês de trabalho, quando peguei o turno da noite. No começo achei até bom, porque pagava um pouco mais e era mais tranquilo, já que os pacientes ficavam dormindo. Logo nos primeiros dias, percebi que tinha algo estranho acontecendo. Os pacientes mais antigos viviam falando que não conseguiam dormir direito, que ouviam passos no corredor de noite e viam uma sombra passando pela fresta da porta. No começo não dei muita importância, achei que era coisa da cabeça deles mesmo. Você sabe como é, né? Ainda mais num CAPS, onde as pessoas já estão fragilizadas. Mas aí começou a aparecer marca de mão na parede, sempre nos mesmos lugares, mesmo depois que a faxineira limpava. E não era só isso. Toda noite, mais ou menos às 3 da manhã, a temperatura do corredor principal ficava tão gelada que dava para ver a fumaça saindo da boca da gente, mesmo sendo época de calor. Os outros enfermeiros mais antigos falavam para eu não andar sozinho depois das 2 da manhã. Mas eu achava que era só para me assustar, sabe? Numa dessas noites, estava fazendo minha ronda normal, checando se estava tudo bem com os pacientes. Era mais ou menos meia-noite e eu tinha que conferir os prontuários na sala do final do corredor. Enquanto caminhava, comecei a ouvir uns sussurros bem baixinhos, como se tivesse alguém conversando, mas não dava para entender direito o que falavam. No começo pensei que fosse algum paciente que tinha acordado, mas quando olhei em todos os quartos, estavam todos dormindo. O mais esquisito é que quanto mais eu andava em direção ao final do corredor, mais alto ficavam os sussurros. Meu coração começou a bater mais forte, mas tentei me convencer que era só imaginação minha, cansaço de tanto trabalhar. Foi então que aconteceu uma coisa que me arrepiou da cabeça aos pés. Quando cheguei perto da sala dos prontuários, vi pelo canto do olho uma sombra passar rapidinho, mas não era uma sombra normal, sabe? Era como se fosse mais escura que o normal e parecia ter forma de gente, só que meio torta. Na hora gelei, porque não tinha ninguém ali além de mim e as luzes do corredor estavam todas acesas. Mesmo tremendo, criei coragem e entrei na sala para pegar os documentos que precisava. Quando abri a porta,
Senti um cheiro forte de remédio antigo, daqueles que usavam há muitos anos atrás. O mais estranho é que aquela sala só guardava papel. Não tinha nenhum tipo de medicamento. Depois daquele dia, fiquei curioso para saber mais sobre a história do CAPS. Aproveitei a hora do café e perguntei para Dona Maria, uma das funcionárias mais antigas da limpeza, se ela sabia de alguma coisa. Foi aí que ela me contou, bem baixinho, que antes de ser CAPS, aquele lugar era um hospital psiquiátrico daqueles antigos, onde as pessoas eram tratadas de qualquer jeito. Ela disse que os pacientes ficavam amarrados, tomavam choques e que muitos acabaram morrendo de tanto sofrimento. Enquanto ela falava, percebi que suas mãos tremiam segurando a xícara de café. Dona Maria ainda me disse que alguns funcionários antigos pediam demissão do nada, sem explicar direito o motivo, principalmente os que faziam plantão à noite. Naquela mesma noite, tive que fazer a ronda sozinho de novo. Estava com muito medo, mas precisava trabalhar, né? Quando cheguei perto do corredor, onde ficava a antiga ala de tratamento, ouvi um barulho de choro. Mas não era um choro normal. Parecia de várias pessoas juntas, meio abafado, como se viesse de trás das paredes. A luz começou a piscar e senti aquele frio terrível de novo. Foi quando vi, refletido no vidro da janela, várias sombras passando atrás de mim. Eram muitas, todas meio curvadas, como se estivessem machucadas. Minhas pernas ficaram bambas e meu corpo inteiro gelou. Tentei me virar para olhar, mas era como se alguma coisa me impedisse, como se meu corpo estivesse paralisado. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, mas quando consegui me mexer de novo, saí correndo em direção à sala dos enfermeiros. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta. Dentro da sala, tentei me acalmar e pensar no que tinha acontecido. Foi quando notei uma pasta antiga em cima do arquivo, toda empoeirada. Nunca tinha visto ela ali antes. Quando abri, encontrei fotos antigas do hospital e fichas de pacientes que tinham morrido naquela época. Tinha até recortes de jornal falando das pessoas que morreram ali por causa dos maus tratos. O mais assustador é que em uma das fotos, lá no fundo, dava para ver aquelas mesmas sombras que eu tinha acabado de ver no reflexo da janela. Fiquei gelado quando percebi que as sombras da foto estavam exatamente no mesmo corredor onde eu estava minutos atrás. Na mesma hora, ouvi batidas fortes na porta da sala. Não eram batidas normais, pareciam desesperadas, como se várias pessoas estivessem batendo ao mesmo tempo. O barulho foi aumentando, junto com aqueles choros abafados que tinha escutado antes. O ar ficou tão pesado e frio que comecei a sentir dificuldade para respirar. As luzes da sala começaram a piscar igual tinha acontecido no corredor, e pelo vão embaixo da porta dava para ver várias sombras se movendo. Fechei os olhos e comecei a rezar baixinho, igual minha avó me ensinou quando eu era pequeno. Não sei explicar, mas senti como se todas aquelas almas estivessem querendo me mostrar o sofrimento que passaram naquele lugar. De repente, tudo parou. As luzes voltaram ao normal. O frio passou e as batidas na porta pararam. Quando criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio e silencioso, como se nada tivesse acontecido. No outro dia de manhã, procurei a pasta com as fotos antigas para mostrar para os outros funcionários, mas ela tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Tentei falar com Dona Maria sobre o que aconteceu, mas descobri que ela tinha se aposentado há mais de 5 anos. Ninguém do CAPS conhecia a funcionária que eu disse que tinha conversado no dia anterior. Pedi demissão naquela mesma semana. Hoje trabalho em outro lugar durante o dia e toda vez que lembro daquela noite, meu corpo fica arrepiado. Não sei explicar direito o que aconteceu, se foi um aviso ou se aquelas almas só queriam que alguém soubesse a verdade sobre o que aconteceu com elas. Só sei que nunca mais consegui entrar num hospital à noite e sempre que passo na frente daquele CAPS, sinto aquele mesmo frio na espinha.